Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu tenho um canal no YouTube chamado Evangelista Adriana Barbosa, onde eu evangelizo, eu falo a palavra de Deus. E o meu propósito aqui é fazer com que você entenda que você necessita colocar a sua atenção no que realmente importa, que é o valor da tua alma, o valor da eternidade. Então, só através da palavra de Deus, a nossa fé, a nossa confiança amadurece. A nossa fé cresce e ela dá frutos. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Saúde mental. Esse tema tem sido falado nos 4 cantos da terra. Saúde mental. Nunca se viu tantas pessoas tão necessitadas de saúde mental. O excesso de entretenimento, o excesso de dopamina, quando você fica ali no talk screen, tem abalado, tem desconcertado a mente das pessoas. As pessoas estão ansiosas demais. E nós não fomos feitos para isso. Precisamos entrar na sintonia do Pai. E nós vamos falar aqui de um homem que o tempo todo ele buscou saúde mental para poder suportar tudo que ele passou. José, também conhecido como José, filho de Jacó, também conhecido como José do Egito, também conhecido como governador do Egito. José, o penúltimo filho de Israel, que o nome antes era Jacó. Esse homem ficou buscando a saúde mental o tempo todo, para poder suportar. E tem uma característica em José, que é longanimidade, que é a capacidade de suportar provações, suportar provocações, injustiças com paciência. José, ele escolheu confiar em Deus. Olha, a vida de José não foi fácil. Desde adolescente, bem jovem, já era invejado pelos irmãos. E sempre foi sonhador. Mas também tinha um carisma enorme que tocou o coração do seu pai. O seu pai o amava muito. Creio eu que seja também pela forma que José era com as pessoas e com o próprio pai. José, ele foi uma pessoa singular. Uma pessoa que buscava saúde mental. José foi levado pelos irmãos, colocado num poço, depois foi vendido a um mercador, foi parar lá no Egito. No Egito foi ser escravo de Potifar. Então José foi escravo, foi traído, foi caluniado, mas mesmo assim buscou saúde mental. E como fazer isso, Adriana, em meio a tantas atribulações que nós passamos? Meu irmão, é necessário confiar em quem é maior do que você, maior do que eu, que é o próprio Criador. Ele dava essa resistência
a José. O próprio Senhor Jesus, ele orava ao Pai para suportar tudo que ele ia passar e estava passando. Muitos momentos, Jesus se retirava para orar, para buscar fortaleza que só pode vir de Deus. Então, não é de agora, é desde o início da criação do mundo. Creio no criacionismo, que Deus criou o homem e a mulher, que o homem precisa buscar a sua saúde mental, precisa controlar suas emoções. Então, eu vou ler aqui um versículo que está lá em Provérbios 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tiago vai falar que nossa língua é um membro que não tem osso, que ela pode abençoar e amaldiçoar. O que você declara é o que está cheio o teu coração, cheio o teu entendimento. Então é necessário, meu irmão, que você se encha de coisas boas, para que quando você abrir a sua boca, seja mais assertivo. Para que você, quando for falar algo para alguém, suas emoções sejam dominadas pela tua consciência. Você vai evitar tantos problemas para você. Você vai evitar tantos aperreios, como diz aqui no Nordeste. Então, ele diz, olha, o valente, ser valente e ser corajoso é muito bom. Mas ele disse que é melhor aquele que domina suas emoções, que tem a capacidade de suportar injustiças. Por que que José também suportou? Porque José, ele conhecia o Deus dos seus avós, de Abraão, de Sara. Ele conhecia o Deus de Isaac. Então, dos seus bisavós e dos seus avós. E ele sabia que o Deus dos seus bisavós, Abraão, Sara, Isaac, Raquel, era o único Deus que fez os céus e a terra e que deixou a lei. E a lei sempre apontava para Cristo, mesmo antes de, naquele momento, José não ter consciência que iria nascer um Salvador. Séculos depois, ele confiava no Deus Yahvé. Então, é necessário que nossa estrutura emocional esteja depositado em algo que é maior do que nós. Olha, Deus deu a capacidade ao ser humano de dominar as feras das florestas, os peixes do mar, as aves do céu, nomear e dominar. Mas Tiago fala que da dificuldade do homem dominar a sua língua e seus pensamentos. Então você tem que governar seus pensamentos e sua língua, para que você tenha saúde mental. Até de ser a autopreservação. É muito necessário. José falou, quando seus irmãos, quando ele se revelou aos irmãos, já como governador do Egito, ele, com uma saúde mental, suas emoções totalmente de uma forma consciente, clara,
do plano de Deus até chegar aquele momento, ele disse para os irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conservasse a vida. Deus tinha um propósito maior do que aquelas circunstâncias ruins que José atravessou. José sofreu, José chorou. Uma das piores coisas da vida é você ser injustiçado. Calma, Adriana, mas eu não sou José, não. Eu sou Maria. Eu sou Alfredo. Eu sou Carlos. Não sou José, não, Adriana. Mas você tem uma centelha divina dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. E se você buscar nele essa confiança, se reconectar com a fonte de toda a sabedoria, da paz, da segurança, que é o próprio Deus, você vai enfrentar e vai ser vitorioso, igual a José. E Deus tinha um propósito maior ali, usar a vida de José para que fosse preservado a vida no Egito, nos outros países e a vida de Israel, do povo de Israel. Então Deus tem propósitos que nós desconhecemos, mas é necessário a gente ser longânimo, ter essa capacidade de se refazer, de não ficar moendo na mente, no coração, mágoa, ressentimento. Isso só vai contaminar o teu coração, só vai contaminar a tua vida. Dá um basta nisso. Declara. Abre tua boca para declarar coisas boas na tua vida e na vida do teu irmão. Controlar as emoções não significa não sentir dor. Você está com o coração doído. Você está sofrendo. Mas você tem que entender que se Deus é contigo, aquilo ali vai passar e você vai contar a vitória lá na frente. Então você precisa ter essa segurança. E essa segurança só vem de Deus. Por isso que é necessário o arrependimento. Por isso que é necessário o pedido de perdão. Por isso que é necessário declarar que Jesus é teu Senhor e Salvador. Por isso que é necessário fazer parte de uma comunidade cristã. Porque você cresce, desenvolve a fé. Quem confia em Deus não permite que a amargura o governe. Tá? Olha. Confiar no que é maior do que você, em Deus. Deus pode transformar injustiças em propósito e bênção. Então, Deus vai te dar uma saúde mental se você buscar nele essa confiança. Se você buscar nele ser constante, ter foco. Não deixar nada desse mundo te distrair. Como assim, Adriana? Se você quer desenvolver sua fé, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ir para a casa de oração. Você precisa se conectar com pessoas que tenham algo para te oferecer espiritualmente. Você não pode ficar no mesmo ambiente nocivo. Você tem que buscar desenvolver a fé, desenvolver maturidade cristã. Isso só é possível quando você entende a necessidade
de todo dia, o dia todo, ter uma comunhão com o Pai, com o Criador. Faça do Criador o teu Pai, através da rendição, através da entrega da tua vida a Ele. Por isso que é tão importante entender as Escrituras, entender a vontade de Deus para a tua vida. Olha o que diz em Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada ser humano na face da terra tem um propósito. Deus te deu a vida com um propósito. Você tem que descobrir o seu. Isaías também diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso a sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deus promete para nós, não é sombra e água fresca. Deus promete para nós vitória em meio à adversidade. Você tem um porto, mas esse porto não é qualquer um. É o porto seguro dos céus, de Deus, para a tua vida. Então, olha, saúde mental tem sido algo que muitas pessoas têm buscado em coisas momentâneas que o mundo oferece. Mas a saúde mental, ela vem quando você começa a ter conexão com aquele que te deu a vida, que é Deus. Deus, ele proporciona a mim e a você a saúde mental. Saber perdoar, saber amar, saber ter prudência. Tudo isso vai te gerar a saúde mental. Olha, o fruto do Espírito, ele é um, mas ele tem 9 características: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança e fé. 9 características. Esse deve ser a nossa saúde mental. Com isso, a gente vai poder fazer diferença na vida do nosso familiar, na vida daquele que está necessitado. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Temos que ter certeza disso. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, por a tua palavra ser tão perfeita, tão maravilhosa, tão poderosa. Abençoe, Senhor, meus seguidores. Abençoe sua vida emocional. Abençoe sua saúde mental. Abençoe, meu Deus, as suas emoções. Que eles possam entender o quanto tu queres participar da vida deles e dar um propósito, e dar a eles a alegria, a paz, a segurança que eles tanto buscam e que não vão encontrar em lugar nenhum. Só em ti, meu Deus. Sabendo que tu respondes essa oração de gratidão e de pedido de bênção na vida dos meus seguidores, na vida da minha família, na vida da família dos meus seguidores, eu já te agradeço pela resposta. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.